Você é do time dos que comem de 3 em 3 horas ou dos que concentram a ingestão alimentar em poucas refeições? Hoje o Saúde em Prática vai tratar do fracionamento da dieta. Será que todos precisam seguir? Vamos tirar as dúvidas no programa que começa agora. O fracionamento da dieta contribui para um melhor controle e escolha da quantidade que comemos e para a melhor utilização dos nutrientes. Por isso, grande parte dos nutricionistas costumam recomendar a alimentação fracionada aos pacientes que desejam eliminar peso. Para tirar nossas dúvidas sobre fracionamento das refeições, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu conversar com a professora Silvia Papini. A partir dos anos 70, 80 e 90, começaram a surgir os trabalhos científicos que mostraram que a mudança do padrão de vida, do estilo de vida, das condições socioeconômicas, demográficas e de saúde da população foram modificadas. E junto dessas mudanças começaram a ocorrer alterações no comportamento alimentar. Não só na escolha do alimento, mas no modo de comer. Então, na qualidade e na quantidade do que se comia. E a partir daí, houve uma mudança do padrão de aparecimento das doenças. Começaram a surgir doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, doenças do colesterol e a obesidade. Paralelo a isso, houve uma queda da desnutrição e aumento da obesidade. E as preocupações começaram a surgir. E os estudos científicos mostraram que os indivíduos que tinham o hábito de se alimentar mais fracionados, eles tinham um cuidado melhor com a saúde. Pessoas que comiam menos de 3 vezes por dia tinham mais estresse, bebiam mais e eram mais sedentários. E começaram a associar essa condição ao melhor fracionamento da dieta. A ideia de fracionar a dieta é relativamente recente. Nossos avós certamente cresceram em uma cultura na qual 3 refeições ao dia bastavam. Faria algum mal esse hábito arraigado, sobretudo pelos mais antigos? O hábito de comer café da manhã, almoço e jantar, ou seja, fazer as 3 principais refeições, ela não tem prejuízo nenhum para a saúde do indivíduo. Principalmente se nós estivermos falando do indivíduo saudável. Mas não existe problema nenhum se você tomar o café, almoçar e jantar, desde que você garanta que você está comendo aquilo que precisa, ou seja, os nutrientes adequados, em quantidade e qualidade, variando sempre aquilo que você come durante o dia. Se você propor para o indivíduo saudável fazer um fracionamento e isso para ele for extremamente complicado, porque ele tem uma correria, ele não tem tempo, ele não tem condição de pensar no que ele vai levar para comer nos lanchinhos, não precisa, porque vai fazer com que ele tenha um estresse, um desprazer de comer e desprazer de fazer aquele lanche. Se o indivíduo sem problema nenhum, acha a ideia boa, não vai ter problema, ele vai poder levar, ele vai conseguir levar, escolher o que comer. E isso não vai fazer com que ele coma além do que ele deve, muito bem, devemos orientar o fracionamento. Então, essas condições devem ser individualizadas. Uma das defesas pelo fracionamento das refeições é que, além de gastar calorias, comer várias vezes faz com que não cheguemos às refeições principais com tanta fome. Contudo, a atitude vem sendo questionada por alguns cientistas que não encontraram resultados claros entre a estratégia e o emagrecimento. A grande preocupação com o fracionamento da alimentação, das refeições em pelo menos 3 grandes e os 2 ou 3 lanches intermediários no meio delas, é para o controle do peso corporal, da obesidade que vem crescendo e das doenças crônicas e outras doenças. Então, o que os estudos comprovam é que pacientes diabéticos, eles se beneficiam sim com o fracionamento e pacientes que têm dislipidemia, por exemplo, níveis de colesterol elevados. Então, esses 2 grupos, quando eles fracionam, os níveis tanto de glicose no sangue quanto de colesterol, eles se mantêm menores. A alternativa de fracionar para que o indivíduo obeso coma menos, escolha melhor o que ele come, é uma estratégia, mas não necessariamente que funcione.
Porque os estudos têm mostrado que o controle da obesidade vai além do que a contagem de calorias e o que se come. Tem muito a ver com o comportamento, com a relação que o indivíduo tem com o alimento e com as proibições e os medos que foram embutidos nele. Então, hoje, os estudos não garantem que fracionar vai levar a um resultado positivo. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere os fatores orgânicos que influenciam no intervalo entre as refeições e também opções para um lanchinho. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Para quem passa muito tempo sentado estudando, a dica é prestar atenção sempre na postura. Uma boa postura facilita a concentração e facilita também o desenvolvimento desse estudo. Levante de 45 minutos, faça um alongamento, vá tomar uma água e volte para estudar, prestando sempre atenção na postura para que não tenha uma lesão na coluna ou alguma dor que possa atrapalhar o seu desempenho. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre o fracionamento da dieta. Há casos em que as pessoas precisam comer várias vezes ao dia. Os pré-diabéticos e diabéticos, por exemplo, se ficarem longos períodos sem se alimentar, correm o risco de ter hipoglicemia. Outro lanchinho que não pode ser dispensado é aquele consumido antes da atividade física. E para saber mais sobre a dieta fracionada, nós conversamos com Silvia Papini. Ela é nutricionista e também professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. A ciência da nutrição, ela é biológica, ela não é matemática. Eu peso X, eu devo comer Y e gastar Z para manter minha saúde, isso não é uma realidade. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira mais integralizada. E quem rege esse funcionamento é o nosso metabolismo. E os nutrientes, eles são os principais fatores que vão contribuir para que o metabolismo realize as reações que vão fazer o nosso corpo funcionar. O nosso corpo funciona como uma máquina e o alimento, ele é, como qualquer máquina, a energia que vai fazer o funcionar. Então, se nós fracionarmos as refeições, o que vai acontecer? O nosso corpo vai entender que ele vai ter energia e nutriente para funcionar. Então, ele não vai precisar se adaptar a uma possibilidade de falta. Só que isso depende de cada um, porque todos nós temos uma identidade metabólica, ou seja, um funcionamento próprio, que quem explica isso é nutrigenoma. O fracionamento, ele deve acontecer, ele pode acontecer de uma forma saudável, favorável, para que nós possamos ter tempo de utilizar melhor os nutrientes quando nós fazemos o consumo. Antes de pular ou alterar os horários das refeições, é aconselhável passar por uma orientação nutricional. Só assim você saberá qual o melhor ritmo para o seu organismo. Quando nós falamos em fracionamento, falamos em orientação nutricional, nós temos que lembrar que isso deve ser individualizado porque nós temos que respeitar as características de cada indivíduo. Como é que ele vive, o que ele faz, quais são as suas atividades e as suas necessidades diárias, se falando em indivíduo saudável. Considerando pacientes ou pessoas em situações especiais, os pacientes diabéticos, por exemplo, ele necessita que essa refeição dele seja fracionada em várias vezes por dia, porque ele faz um tratamento onde ele toma uma medicação que a glicemia dele cai. E se ele não estiver fazendo isso adequadamente, ele pode ter uma piora desse quadro. E para isso, existe a necessidade de uma orientação individualizada, que o profissional vai fazer. A mesma coisa quando nós falamos de um indivíduo que pratica uma atividade física intensa ou um treinamento intenso. Ele precisa de um fracionamento, de uma adequação da sua alimentação para repor os alimentos, os nutrientes e a massa muscular, a massa magra que ele exercitou. Então é importante que essas individualizações sejam feitas para que ele faça aquilo que é adequado para o dia a dia dele. De nada adianta comer pequenas porções ao longo do dia, se as escolhas não forem adequadas e se a atitude for geradora de estresse. Vamos conferir agora algumas alternativas de lanches. É hora da opção saudável.
essas novas regras de que isso é proibido, aquilo é proibido, esse terrorismo nutricional, ele causa um prejuízo muito grande, o que leva muitas vezes a se fazer fracionamentos inadequados e a fazer restrições indevidas, a retirar alimentos ou nutrientes importantes e colocar tarjas em alguns alimentos, em alguns nutrientes, como alimentos perigosos e às vezes até alimentos que não são saudáveis. Então, nós podemos levar como opções para esses nossos lanches vários alimentos, dependendo muito daquilo que você tem de disponível, das condições que você vai ter naquele dia para comer. Se a sua preferência for por alimentos salgados, você pode consumir torradinhas ou biscoitinhos feitos com gergelins, com farinha integral. Você pode consumir um pãozinho de queijo com um copo de suco, um pãozinho integral, que você pode passar nesse pãozinho integral manteiga, ou você pode passar um pouquinho de requeijão ou queijinho branco, ou mesmo torradinha com uma geleia. Se você gosta de uma coisa mais doce, você pode comer uma torradinha com uma geleia, você pode comer um creminho de abacate, você pode levar uma gelatina, você pode comer um iogurte, e esse iogurte você pode comê-lo puro ou comê-lo com um cereal onde você pode colocar aveia, você pode colocar algum tipo de granola, castanha. Você pode levar o que a gente chama de kit saudável, que são misturas de cereais, por exemplo, como vocês estão vendo, castanha, damasco, tâmara. Você pode tomar achocolatado, você pode preparar um leite com um pouquinho de chocolate e aveia. Você pode fazer uma vitamina, enfim, você tem uma série de opções de lanches práticos, rápidos e gostosos que você possa usar. Mas a gente vai sempre procurar fazer isso de acordo com a individualidade. O que é importante é que a pessoa que vai fracionar ou não fracionar entenda que ela tem que ter prazer e perceber que o comer não é proibido, não tem proibições, mas tem sim que se atentar para aquilo que você vai comer, quando você vai comer e quanto, e tornar esse um ato prazeroso, um momento de prazer e de alegria. Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!